Olá pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos e classificações da ginástica. E com isso nós temos alguns objetivos. Reconhecer formas representativas e conceituais das ginásticas em um processo histórico e compreender a classificação das ginásticas. Então, se nós observarmos a imagem, aqui as imagens, nós podemos perceber diferentes representações das ginásticas em diferentes momentos históricos. E isso é muito interessante quando nós pensamos na ginástica, porque a ginástica ela engloba muita coisa. Então nós temos as escolas ginásticas que trazem ali desde a calistenia até os programas de ginástica mais atuais que temos hoje em dia. Nós temos formas de ginástica circense que passam por acrobacias e diversos outros elementos. Nós temos as ginásticas competitivas, então nós pensamos aqui em ginástica artística, ginástica rítmica, que talvez sejam mais de conhecimento da maioria de vocês, por serem aquelas que aparecem na televisão com mais frequência, e nós precisamos entender isso. Todas essas formas representativas, a evolução histórica de todos esses processos ginásticos e todas as classificações que existem. Então, o que nós já sabemos? Todos os tipos de ginástica trazem benefícios à nossa saúde? Como escolher a melhor opção de ginástica? E quanto à competição? Será que as ginásticas podem ser competitivas? Então, quando nós pensamos nos benefícios, né? Será que todas trazem benefícios? Sim, trabalhadas de forma correta, com orientação de um profissional capacitado, nós só temos a ganhar para a nossa saúde, seja física, seja mental, com a prática das ginásticas, né? A melhor opção, eu costumo falar que a melhor opção é aquela que você se sente melhor, que você se sente mais à vontade. Então parem para pensar em ginástica, quantas modalidades ginásticas exigem e qual que é a melhor opção para você? A que você mais gosta, a que vai de encontro com o teu objetivo, o que você quer praticando aquela forma ginástica. Então é tudo isso que você tem que pensar na hora de escolher uma modalidade ginástica. E as ginásticas podem sim ser competitivas. Não são todas as ginásticas que são competitivas, algumas têm caráter de apresentação, algumas têm caráter voltado somente para a saúde, mas nós também temos algumas ginásticas que são competitivas, as mais conhecidas de vocês, que são a ginástica rítmica e a ginástica artística. E como que a gente tem essa evolução da ginástica ao longo dos tempos, então? Ela foi construída e está presente na história da humanidade desde a pré-história, afirmando-se na antiguidade, mantendo-se na Idade Média, fundamentando-se na Idade Moderna e sistematizando-se na Idade Contemporânea. Então, o que nós queremos dizer com isso? Desde o homem pré-histórico, nós já tínhamos modalidades ginásticas, movimentos corporais que nós conseguimos identificar como sendo movimentos ginásticos. Só que essa ginástica pré-histórica, ela tinha um caráter totalmente utilitário, um caráter de sobrevivência. Esses movimentos ginásticos do homem pré-histórico normalmente era para caçar um animal, para fugir de um animal, numa disputa contra uma tribo rival ali. Então ele tinha esse caráter muito utilitário de sobrevivência. Ela passa ali pela antiguidade, Egito Antigo, Roma Antiga, já tendo um caráter também dos guerreiros, caráter mais de preparação militar. Ela chega na Idade Média e em um determinado momento ela é deixada de lado por conta da proibição da Igreja Católica na questão do culto ao corpo, qualquer coisa relacionada ao corpo na Idade Média, com o avanço ali da Igreja Católica, era considerado pecado, então ela é deixada um pouquinho de lado, mas chegando ali na Idade Moderna ela vai se fundamentando e nós temos várias sistematizações agora na nossa Idade Contemporânea, então as diferentes formas ginásticas que foram sistematizadas ao longo dos últimos anos. Durante muito tempo, principalmente a partir do século XIX, em países europeus, muitos métodos ginásticos foram desenvolvidos.
influenciando a ginástica mundial e, em especial, também a ginástica brasileira. Então, nós temos uma apresentação de ginástica rítmica aqui, né? Nós conseguimos identificar pela presença do aparelho da bola e ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E a ginástica brasileira não fica atrás disso, porque também aqui no Brasil está crescente a procura tanto pelas ginásticas competitivas, como por diversas outras formas ginásticas que buscam ali a promoção e a melhora na saúde e na qualidade de vida. Na atualidade, encontramos diferentes tipos de ginástica, e talvez a área da ginástica seja a que mais sofre influência de modismos, posto que todo momento surgem diferentes nomes associados, direta ou indiretamente à ginástica, com novos contornos ou não, de acordo com suas principais características e objetivos. Então, nós temos, para entender isso, né, uma imagem de apresentação de ginástica rítmica, uma imagem de um alongamento que faz parte dos sistemas ginásticos, outra imagem aqui, pela imagem, o tapetinho, nós já sabemos que é uma iniciação ali ao yoga. Então, assim, a ginástica sofre essa influência do modismo e da mídia. A mídia que muitas vezes atua em favor de um mercado que quer atrair cada vez mais consumidores. Então tem várias ginásticas surgindo e sendo propostas com o intuito comercial também. E isso nós temos que tomar cuidado, para não escolher uma atividade só porque está na moda, só porque o meu colega faz, mas sim porque eu considero que aquela modalidade é a que vai trazer mais benefícios para mim. Novos métodos, tendências e técnicas são criados e desenvolvidos. E para isso, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia contribui significativamente para essas conquistas, entre elas o manter o corpo saudável. Portanto, entendemos que estabelecer um único conceito de ginástica provavelmente restringiria o alcance do universo desse elemento da educação física. Então, o que nós entendemos com isso? A ginástica, ela pode ter um alcance imenso, infinito. Nós podemos atrair diversos grupos de interesses distintos. Tem várias formas de ginástica: conscientização corporal, ginástica de condicionamento, as ginásticas competitivas, a ginástica circense. Nós temos diferentes estilos ginásticos e talvez você se identifique mais com um ou com o outro. Então, restringir é muito complicado. Falar que ginástica é só uma coisa ou é só outra. E, inclusive, o parkour, que é uma prática corporal de aventura, foi incorporado pela Federação de Ginástica faz pouco tempo, para que ele possa, no futuro, talvez, ter competições mundiais e, quem sabe, até participação em programas olímpicos. Então, a ginástica ela é tão abrangente que ela acaba abrangendo, né, e atraindo categorias novas a cada ano que passa. A ginástica ao longo dos tempos, então. Há muitos nomes diferentes, principalmente nas academias, influenciadas por modismos, né? Então nós temos programas de HIIT, funcional, crossfit, ginástica aeróbica, e cada uma dessas diferenças normalmente vem de um modismo, vem de uma situação de época, ou até mesmo usados como estratégia de marketing, para que os praticantes pensem em estar fazendo algo novo, na moda. Foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Esse fator do mercado que acaba tentando atrair cada vez mais um público maior. O fato é que é necessário um grande empenho para acompanhar o surgimento de tantos novos tipos de ginástica. E isso é verdade. Então, né, pensando no espaço escolar, defendemos como importante que os saberes da ginástica, ao serem trabalhados em aulas de educação física, promovam aos alunos a sua compreensão como área de conhecimento em sua totalidade, e não apenas fragmentada em rótulos como ginástica rítmica, artística, step, os body, né, que eram muito comuns, e essa questão do modismo, hoje em dia a gente não fala tanto, mas body pump, body attack, body combat, que inclusive tinha toda uma indústria voltada para o treinamento de professores em relação a essa modalidade. E com o surgimento de outros modismos da ginástica, esses bodies da vida acabaram sendo deixados um pouquinho mais de lado, né? Jump, entre outros, que compreendam as características principais, objetivos,
técnicas de movimentos próprios da ginástica. Então, como cada hora surge uma ginástica nova, uma tendência nova, a escola tem que refletir também sobre isso, sobre os objetivos, técnicas, o que está por trás de surgirem tantas modalidades ao mesmo tempo, né? E não simplesmente reproduzir o movimento pelo movimento. Formas de classificação da ginástica. Ao longo da história, a ginástica tem sido direcionada para atingir diversos objetivos, ampliando as possibilidades de sua utilização. Ela apresenta 5 campos de atuação. Então, nós temos a ginástica demonstrativa, fisioterápica, de condicionamento, de competição e de conscientização corporal. Cada uma delas vai ter diversas outras ramificações. Então, cada uma dessas áreas da ginástica vai se subdividir em diversas outras áreas, diversas outras modalidades que incorporam os movimentos ginásticos. Saberes ginásticos essenciais, então. Quando nós pensamos nesses saberes ginásticos, nós podemos pensar na ginástica competitiva e é a que visa a competição. O que nós temos de ginástica competitiva? A ginástica rítmica, a artística, a ginástica acrobática, de aeróbica e a ginástica de trampolim. E daí nós temos a demonstrativa, que não vai visar a competição, mas tem como objetivo a interação social e reúne elementos de todas as modalidades da ginástica, que é a ginástica geral. Essa ginástica geral, ginástica demonstrativa, até pouco tempo atrás nós também chamávamos de ginástica para todos. Ela inclui vários elementos de diversas ginásticas numa forma de demonstração. Ela não visa a competição. A ginástica fisioterápica, que também é voltada para a reabilitação, elas então utilizam os exercícios físicos para a prevenção ou tratamento de doenças. Reeducação postural global, que é o RPG, a laboral e a cinesioterapia, né? A laboral muito utilizada pelas empresas para evitar ali lesões associadas ao trabalho. Temos a ginástica de condicionamento físico, que caracteriza-se pelo exercício orientado, que visa a melhora do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou ainda a modificação da composição corporal. São organizadas em sessões planejadas de movimentos repetitivos, com frequência e intensidade definidas. Essas de condicionamento são normalmente as que vocês veem em academias, as que as pessoas contratam personal. Hoje em dia algumas pessoas praticam nos parques esse tipo de ginástica e tem todo um programa estruturado com objetivos bem definidos na hora de montar esse tipo de ginástica. A ginástica de conscientização corporal foi organizada e utilizada para buscar o equilíbrio por meio do autoconhecimento, das sensações e percepções corporais, e seus enfoques são principalmente na prevenção de doenças e o se sentir bem. E nós temos alguns exemplos, então, do que entra nessa ginástica de conscientização corporal. Nós temos a antiginástica, a massagem, meditação, yoga, tai chi e o pilates. São todos exemplos de modalidades ginásticas que entram na ginástica de conscientização corporal. Vamos refletir um pouquinho, então. Você concorda que a presença da ginástica na escola é importante, pois contribui para que os estudantes constatem, interpretem, compreendam, expliquem e possam transformar a realidade social em que vivem? Como a ginástica que é trabalhada em sua escola pode contribuir para o seu desenvolvimento integral? Vocês conseguem fazer essa reflexão, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem, fazerem essas anotações e nós já voltamos para conversar sobre a resposta.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, conseguiram fazer essas reflexões? Qual que é a importância, então, da gente discutir a ginástica na escola? Nós temos que entender isso, né? Que não é só fazer o movimento pelo movimento, fazer uma estrelinha da ginástica artística, por exemplo, ou uma posição de yoga. Não, nós temos que refletir qual que é a importância, a questão do mercado que eu falei para vocês, né? Então, a parte comercial da ginástica. Nós conseguimos fazer uma discussão muito aprofundada quando nós trazemos esse tema para dentro da escola. Por isso é muito importante fazer as anotações, as dúvidas e posteriormente também conversar com os professores sobre o que vocês tiveram acerca dessas reflexões. Vamos para a nossa atividade de mão na massa. Vamos testar nossos conhecimentos sobre o que estudamos, que é a classificação das ginásticas. Acesse esse jogo e divirta-se. Então eu deixo para vocês aqui um link, gente, dessa atividade, tá bom? Nós vamos deixar um tempinho para vocês tentarem fazer. É um joguinho no Word Wall bem interessante para vocês fixarem esse conteúdo da classificação das ginásticas. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar.
Oi, pessoal, voltamos. Como foram de joguinho? Qual a pontuação de vocês? Conseguiram lembrar bem a classificação ali das ginásticas? Condicionamento físico, conscientização corporal, as ginásticas competitivas, de demonstração e a de reabilitação fisioterápica. Essas são as classificações da ginástica. Conseguiram acertar todas ali no joguinho? Eu espero que sim. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Nós falamos sobre os conceitos e classificação da ginástica, as formas representativas e conceituais das ginásticas em processo histórico, a classificação das ginásticas, ginásticas fisioterápicas, ginástica de condicionamento físico, conscientização corporal, de competição e ginástica demonstrativa, né? Todas as classificações em relação à ginástica. Eu deixo para vocês as referências que nós utilizamos na aula de hoje, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar um pouquinho mais. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.